Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente e, olha, absolutamente fascinante. É a transcrição de um monólogo de um suposto vampiro antigo, refletindo sobre a relação da espécie dele com os mortais. Que vem daquele universo ficcional de Vampiro A Máscara, né? Um RPG super conhecido justamente por essa abordagem mais filosófica. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender a tese central dele. Por que que a humanidade é indispensável para um vampiro e não só como fonte de alimento? A afirmação que ele faz, que é o nosso ponto de partida, é que um vampiro não dura muito se ele genuinamente odeia os humanos. Ok, vamos desvendar isso. Olha, o que eu acho incrível nesse material é como ele vira de cabeça para baixo aquela imagem clássica do Drácula, sabe? O predador solitário no castelo. O texto propõe uma dependência que não é só física, é psicológica, quase social. Certo. O narrador não se vê como um bicho isolado, mas como alguém que está imerso na sociedade. Ele fala que andar no meio da multidão é como absorver as emoções, as paixões, a raiva das pessoas. Entendi, então a questão não é se eles interagem com a gente. Exato. A questão é como essa interação é o que, no fim das contas, impede que eles enlouqueçam. A humanidade funciona quase como um espelho, então, para eles não esquecerem de quem um dia foram. E isso já nos leva para o primeiro grande conceito do texto: o perigo da isolação total. Uhum. Ele não fala só de inspiração ou nostalgia, mas de uma necessidade real para manter a sanidade. Ele descreve as memórias da vida mortal dele, nossa, de um jeito muito vívido, sabe? Ter amado, ter tido filhos, pais. Ele diz que é tudo tão presente que poderia ter sido ontem. Exatamente. E essa conexão com o passado mortal é a única coisa que o impede de se render ao que ele chama de a besta. Essa é uma ameaça constante que o texto descreve. A citação é bem direta. Qual é? Se alguém se remove inteiramente dessa sociedade, cai para a besta. Peraí. A besta. Isso soa bem dramático. O que ele quer dizer com isso? É tipo um instinto animal, um lobisomem interior ou é algo mais psicológico? Ótima pergunta. Pelo contexto, a besta não é uma transformação física, não. É uma metáfora para a perda total de si mesmo. É a rendição completa aos instintos de predador. A fome, a raiva, a violência. Nossa! É quando a consciência, a identidade, tudo que restou de um humano, simplesmente se apaga. O vampiro vira, nas palavras dele, nada mais que um monstro faminto e irracional. E parece ser um caminho sem volta. Totalmente. E o mais assustador é o quão definitivo esse caminho parece ser. Ele usa uma imagem muito forte para descrever isso. Ele diz: essa ladeira é tão difícil de escalar de volta. Quer dizer, uma vez que você cai, já era. A conexão com a humanidade é a corda de segurança, então. Sem ela, a queda é praticamente certa. Exato. E essa conexão, pelo que ele diz, não é só uma lembrança abstrata. Ele argumenta que vampiros ainda podem amar, criar laços e talvez de uma forma até mais intensa. Como ele justifica isso? A justificativa dele é um misto de experiência e, assim, um pouco de cinismo. Ele diz que, por terem vivido séculos e visto todas as permutações da vida, eles viram experts em pessoas. Faz sentido. Eles sabem exatamente que tipo de mortal os atrai, que tipo de alma os fascina ou os ancora. E essa atração específica por certos indivíduos se cristaliza num conceito que é a espinha dorsal de todo o monólogo. Sim, é aqui que a coisa começa a ficar realmente complexa. E até um pouco sinistra, né? Ele introduz um termo técnico do universo deles: touchstones. Isso, numa tradução livre, seriam pedras de toque. E o que seriam esses touchstones? Ele define como mortais específicos que servem como uma âncora para a existência do vampiro. São pessoas que, pela própria existência, mantêm o vampiro no caminho certo. Elas o lembram de uma virtude, de uma paixão ou até de um ódio que o definia quando era humano. E a dinâmica que ele descreve não é um afeto à distância. É
É uma obsessão. Uma obsessão. O vampiro se torna obcecado por essa pessoa, protegendo-a a qualquer custo, não por altruísmo, mas porque a própria sanidade dele está amarrada àquele mortal. A frase é categórica, pois se aquele touchstone cai, nós caímos com ele, com ela, com eles. É uma simbiose em que um lado nem sabe que está participando. E é quase uma conexão psíquica. O texto diz que o vampiro sente quando o seu touchstone está em perigo, que ele sente o dano em seus corações e, se você acredita, em suas almas. Uau! Mas isso nos leva a uma questão crucial, que o próprio narrador explora. Essa relação é sobre o bem-estar do mortal ou é um ato de puro egoísmo do vampiro? Essa é a virada sombria da história. Porque ele mesmo admite que a obsessão pode vir de qualquer sentimento. Qualquer um. Pode ser amor genuíno, mas também pode ser desprezo, inveja, ou até o desejo de dominar e forçar aquela pessoa à servidão. Pois é. O sentimento em si importa menos do que a função que o mortal cumpre, ser uma âncora. O que nos leva a um paradoxo bizarro. O touchstone vira o centro do universo do vampiro. Mas não necessariamente por razões nobres. A motivação pode ser completamente egoísta. É usar uma pessoa como um objeto, uma ferramenta psicológica para manter a própria estabilidade. É isso. A humanidade daquela pessoa é o que salva o vampiro. Mas o vampiro pode não se importar nem um pouco com a pessoa em si. E essa ideia de ferramenta fica terrivelmente clara quando ele descreve os métodos que alguns usam para proteger seus touchstones. Sim, essa parte é muito bizarra. Ele fala de uma tática de preservar o mortal por gerações, alimentando-o com um pouco de sangue de vampiro. Exato. Nesse universo, o sangue de vampiro é a vitae. Tem propriedades curativas, rejuvenescedoras, mas também cria uma dependência fortíssima e um laço de lealdade sobrenatural. Certo. Um mortal que bebe regularmente a vitae se torna o que eles chamam de ghoul, ou carniçal. Um servo viciado, mais forte e leal. Meu Deus. Então, para não perder sua âncora, o vampiro basicamente transforma a pessoa num viciado, leal e imortal. Em resumo, sim. Isso não é proteção, é posse. É escravidão, né? Exatamente esse é o ponto. O texto usa uma analogia brutal. O touchstone deixa de ser uma pessoa e se torna uma bateria de existência. Uma bateria, a personalidade, os sonhos, a vontade daquela pessoa, nada mais importa. Só a sobrevivência física dela para que o vampiro continue ancorado. É o ato de preservar a vida de alguém destruindo completamente a essência e a liberdade dela. Perfeito. E o mais assustador é a ginástica mental que ele diz que os vampiros fazem para justificar isso. A autoilusão por trás de um ato tão monstruoso. Sim. Ele diz, e ainda assim nos convencemos de que, ao permanecer humanos, ao manter os mortais ao nosso redor seguros e protegidos, estamos vivendo uma existência moral. É uma racionalização perfeita, mas o próprio narrador desconstrói isso. Ele diz que a intenção por trás é o que define o caráter do vampiro. Ele menciona ter visto vampiros com um exército de humanos sob seu controle que eram monstros depravados, enquanto outros, com poucos mortais por perto, eram paradigmas de santidade. Porque o sentimento de cuidado era genuíno. Exato. A ação de proteger em si não significa nada. Sabe, toda essa construção de mundo com regras tão profundas e motivações psicológicas é o tipo de complexidade que me lembra por que tanta gente se dedica a universos de RPG. É uma ótima analogia. Exige uma imersão, sabe? Uma capacidade de absorver sistemas complexos e pensar de forma estratégica. E, honestamente, não é à toa que quem se aprofunda nesse tipo de hobby geralmente desenvolve uma criatividade e um raciocínio lógico bem afiados. Totalmente. É uma ginástica mental, né? E essa disciplina, essa habilidade de focar e destrinchar um assunto denso é exatamente o que se precisa para se dar bem em provas e concursos de alto nível. Com certeza. A gente está falando de vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. São desafios que exigem a mesma dedicação e o mesmo pensamento crítico. Pois é. E falando em preparação de verdade, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br,
baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta e tanto para quem leva o conhecimento a sério. Ok, mas voltando para nossa análise. A conversa fica ainda mais interessante quando ele diz que touchstones não são apenas humanos. Isso expande o conceito de uma forma que eu não esperava. Sim, ele estabelece essa regra super importante e depois ele mesmo a quebra, mostrando que a realidade é mais fluida. Ele conta uma história pessoal, uma anedota sobre uma vampira recém-criada, no jargão deles, uma neófita. Uhum. Ela estava sofrendo abusos nas mãos do criador, e ele, o narrador, viu nela um reflexo de si mesmo quando era jovem e perdido. Ele a tomou sob sua proteção. Certo. E diz que eles formaram um laço não por sangue ou obrigação, mas de afeição genuína. E ele termina sugerindo que um se tornou o touchstone do outro. Isso muda tudo. Abre a possibilidade de que a âncora não precise ser um mortal frágil e inconsciente da situação, mas um igual, Alguém que entende a luta diária contra a besta. que compartilha da mesma maldição. O apoio se torna mútuo, mas o conceito se torna ainda mais abstrato e filosófico a partir daí. É verdade, porque ele introduz a ideologia de uma outra facção de vampiros, o Sabá. E o que eles usam como âncora parece ser o completo oposto de se agarrar à humanidade. Exatamente. O Sabá, só para dar um contexto, é uma seita de vampiros que se veem como o próximo passo da evolução. Predadores supremos que não devem se prender a resquícios de moralidade humana. Eles abraçam a monstruosidade. Eles abraçam a monstruosidade. E, segundo o narrador, eles usam rituais, sacrifícios e grandes atos de pecado como suas próprias âncoras. Mas, peraí, como isso funciona? Cometer um ato horrível não deveria te empurrar para mais perto da besta em vez de te controlar? Parece contraditório. Como isso pode ser uma âncora? É o ponto mais contraintuitivo e, para mim, o mais fascinante do texto. A lógica deles é a seguinte: a besta é o caos. É o instinto puro e irracional. Certo. Para não se perderem nesse caos, os vampiros do Sabá criam uma filosofia, uma estrutura de crenças baseada na sua superioridade como monstros. Os grandes atos de pecado não são explosões de fúria descontrolada. São rituais deliberados, atos de crueldade calculados para reforçar a identidade deles. Ah, entendi. É uma forma de dizer para si mesmos: eu não sou um humano com uma maldição. Eu sou um predador e este é o meu código. Eles controlam a besta ao dar a ela uma coleira filosófica? Perfeito. Abraçando-a de forma ritualística. O ritual, a ideologia monstruosa, isso se torna o touchstone deles. Uau! Então, no fim das contas, não se trata apenas de pessoas. A âncora pode ser qualquer coisa que dê um propósito, uma razão para existir e não se dissolver no nada. Precisamente. Trata-se de crenças e convicções. É sobre ter um código. O narrador até dá exemplos dos seus próprios princípios que funcionam como touchstone para ele. Quais? Nunca trairei meu príncipe. Sempre servirei ao reino. Essas regras, essa lealdade a uma estrutura de poder, dão um propósito e um sentido à sua existência imortal, que de outra forma seria um vazio sem fim. Certo. Então, depois de toda essa exploração, qual é a visão final dele sobre a humanidade? O que tudo isso significa no fim? A visão dele é profundamente cínica e, como tudo nesse texto, cheia de contradições. Por um lado, ele descreve a humanidade como frágil, transitória e deixa muito claro que a proximidade de um vampiro raramente beneficia um mortal. Pelo contrário, A presença deles atrai perigo. muito perigo. Ele diz que se os inimigos do vampiro não atacarem o Touchstone, o próprio vampiro pode, num momento de fúria ou fome, se voltar contra a sua âncora. A relação é inerentemente instável, então. Ele até menciona que os touchstones podem ser transitórios. As pessoas se rebelam, fogem, envelhecem. Riscar a própria sanidade. E é aí que vem a contradição final, né? A mais reveladora de todas. Sim, ele faz uma afirmação categórica. Os vivos não são melhores que os mortos, negando qualquer tipo de superioridade moral ou de valor à vida humana. É uma fala de predador. Mas, na frase seguinte, ele admite: sem os vivos, perdemos nossa razão de existir. é uma confissão de dependência total,
dita quase a contragosto. Eles despreza, mas não consegue viver sem eles. Exato. Para este vampiro, a relação é de necessidade, mas é fundamentalmente egoísta e parasitária. Ele acha os humanos um campo de estudo infinito, fascinante, mas, ao mesmo tempo, admite sem rodeios que, para ele, alguns são apenas sacos de sangue a serem drenados sem um segundo pensamento. No fim, a humanidade é, simultaneamente, sua âncora sagrada e seu rebanho descartável. Que visão complexa e sombria. Para recapitular, então, a fonte nos mostrou uma perspectiva do vampirismo onde a humanidade não é só uma presa, mas uma necessidade psicológica. Uma âncora, um ponto de referência. Isso, uma âncora para não se perder na própria monstruosidade. Mas essa relação quase nunca é pura. Na maioria das vezes, ela se corrompe em possessão, em uso, numa autoilusão de moralidade para justificar atos terríveis. Perfeito. O grande paradoxo é que, para preservar o que resta de sua humanidade, o vampiro comete os atos mais desumanos de controle. E isso nos deixa com uma última reflexão. O texto fala sobre transformar um touchstone em um ghoul para preservá-lo, para manter a âncora segura por mais tempo. A própria humanidade. Ao destruir a liberdade e a essência mortal daquela pessoa, o vampiro não acaba aniquilando justamente a qualidade que ele buscava preservar? Quer dizer, o ato de proteção não se torna, no fim das contas, o ato final de corrupção?